Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Andrea do Ateliê Dons de Deus Artes em Crochê e eu vim aqui trazer para vocês a videoaula do centrinho de mesa Sida. Eu fiz esse centrinho de mesa, eu já tenho vlog de produção aqui no canal, tá? As pessoas gostaram bastante, né, e me pediram para fazer a videoaula. Então, eu vou fazer a videoaula para vocês, tá? Então, aqui eu vou estar utilizando o fio número 6, tá? Aqui eu estou utilizando o barbante cru, ele tem aqui uns detalhezinhos de fio dourado, tá? Esse fio aqui, ele é da Crochética, tá? Então, aqui é uma sobrinha que eu tenho, né? Foi um kit que eu comprei ano passado da Crochética. E eu utilizei e sobrou aqui uma média aqui de uns 180, 200 gramas de fio. Então, aqui eu vou conseguir fazer o centrinho de mesa, né? E vai ficar muito lindo, né? Porque agora a gente está já chegando na época de final de ano, né? Natal. Então, o cru com o dourado, ele vai muito bem, né, pessoal? Em qualquer decoração. Sendo que o cru, né, ele é uma cor neutra. Então, ele vai casar com qualquer decoração, com qualquer ambiente. Tá certo, pessoal? Esse centrinho de mesa, tá? Vocês também podem utilizar em cima do fogão, né? Em cima de um aparador, enfim, aonde a pessoa achar, né? Que vai ficar legal na sua casa, né? No seu ambiente, para presentear também, né, pessoal? Como ele é um modelinho, até que não é difícil de fazer, um modelinho bem fácil de fazer, né? Então, também para presentear agora no final de ano também é uma boa pedida, né, pessoal? Então, ele fica em torno de 40 a 41 centímetros, tá? Vai depender aí da sua tensão de ponto. Aqui eu tô utilizando o fio 6, agulha 3,5. Mas você também pode utilizar, né, uma agulha 3,75, né? Que ela fica um pouquinho maior os pontos, né? Até mesmo o número 4. E também vai variar muito do seu ponto mesmo, né, pessoal? O meu ponto, ele é um ponto pequeno e ele é mais apertado. Ele é mais tensionado, né? Tem pessoas que já têm um ponto mais alto, né? E assim também o ponto mais larguinho. Então, isso também vai causar aí uma diferença de 1 centímetro, 2 centímetros, né? Vai depender aí do que você quer o resultado final. Então, já já vamos para a videoaula. Então, pessoal, esse centrinho de mesa, ele vai ficar com 127 gramas mais ou menos, tá? É a quantidade de fio ali que eu utilizei. Você também pode fazer aumento, tá? Aqui na videoaula, eu vou estar trabalhando por 8 aumentos. E você pode fazer a quantidade de aumento que você quiser. Esse centrinho de mesa, tá? Ele pode ser utilizado também para fazer tapete, né? Você só vai ali aumentando, aumentando até o tamanho que você quiser. E depois você faz a diminuição, né? Faz ali, adapta ali um bico, né? Que você queira. E aí, então, você já vai ter aí tamanhos variados desse mesmo passo a passo, tá certo, pessoal? Então, eu vou iniciar aqui com o meu anel mágico, tá? E eu vou introduzir a agulha, vou fazer uma correntinha para segurar aqui o fio. Então, o fiozinho menor, né? Eu vou deixar aqui pro ladinho de fora do anel. E o meu fio que vem do novelo, né? Então, eu vou começar a trabalhar aqui subindo mais 3 correntinhas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 correntinhas. E dentro desse anel mágico, tá? Eu vou estar utilizando aqui a quantidade de 12 pontos altos separado por uma corrente. Então, aqui eu subi 3 correntinhas, tá? Esse aqui a gente não conta porque é onde segura o fiozinho aqui no anel. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, mais uma correntinha que é para fazer a separação. Então, aqui as 3 correntinhas são como se fosse um ponto alto. E aqui uma correntinha de separação. Vou laçar meu fio, vou fazer um ponto alto.
aqui dentro do anel mágico. E aí, eu vou fazer uma correntinha. Novamente, um ponto alto dentro do anel mágico. Lembrando que o ponto alto tira 2 laçadas, 2 alcinhas e depois tira mais 2 alcinhas. E uma correntinha de separação. Então, eu vou trabalhar, vou fazer esse mesmo trabalhado até fechar 12 pontos altos, separados por uma corrente. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Mais uma corrente de separação, mais um ponto alto, mais uma corrente de separação, e aí eu vou trabalhando assim até eu ter um total aqui de 12 pontos altos separados por uma corrente. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Eu fiz 12 pontos altos, tá? 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Aqui uma correntinha e eu vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui na correntinha, eu puxo o fio e fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu vou entrar agora aqui dentro, no meio do intervalo, para daí dar continuação na próxima carreira. Então, aqui eu vou entrar com um ponto baixo, vou subir aqui 2 correntinhas e eu vou estar fazendo aqui dentro um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, no outro espaço, mais um ponto alto e mais um ponto alto. Vou fazer aqui uma corrente, novamente 2 pontos altos no intervalo. Essa aqui, pessoal, vai ser a sequência dessa carreira. Então, aqui nós vamos ficar com 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos por a carreira toda, no intervalo das correntinhas. Já já eu volto. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Aqui eu tenho 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente por a carreira toda. Aqui, no último intervalinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E vou separar aqui por uma correntinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na altura dessa correntinha aqui. Aqui, como eu fiz um ponto baixo e 2 correntes, então, o ponto baixo e 2 correntes é o meu primeiro ponto alto. Então, bem aqui na segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou no pontinho do lado fazer 2 pontos altos. Vai ser o meu próximo aumento. Ficando assim com 3 pontos altos. Aqui a gente fez um ponto alto, 2 pontos altos e agora 3 pontos altos para fazer assim o aumento das nossas carreiras. Então, aqui uma corrente, no próximo ponto um ponto alto, no segundo ponto de base eu faço 2 pontos altos juntos. E essa aqui vai ser a sequência dessa carreira. Uma correntinha de separação, um ponto no primeiro ponto e 2 pontos juntos no segundo ponto. Ficando assim, 3 pontos altos. Uma corrente de separação e aí eu vou repetindo por a carreira todinha até chegar aqui novamente no final. Então, pessoal, chegando aqui, tá no finalzinho da carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo
na minha terceira correntinha. Então, aqui, ó, vai ser os nossos aumentos. Então, agora, na próxima carreira, eu vou fazer novamente 3 correntinhas para subir. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no terceiro pontinho, que é o pontinho do aumento, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo local. Ficando assim com 4 pontos altos nesse bloquinho. Então, pessoal, durante as próximas carreiras, nós vamos sempre fazer o aumento no último pontinho do aumento, tá? Então, aqui vai ser dois pontinhos no último ponto. Na próxima carreira vai ser nesse último pontinho aqui, mais 2 pontos altos. Assim, nós vamos fazendo os aumentos durante as carreiras. Então, aqui, uma correntinha de separação. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui no último ponto, 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu fiz um e eu fiz 2. Então, ficando aqui, ó, com 4 pontos altos, tá? No intervalo. Perdão, no último ponto. Aqui uma correntinha. E eu vou seguindo essa carreira até chegar aqui no finalzinho novamente, tá? Lembrando que é uma correntinha de separação, um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto, e no terceiro ponto, tá? Que é o ponto do aumento, nós vamos fazer mais 2 pontos altos no finalzinho. Uma corrente de intervalo e vamos seguindo essa sequência, né? Até aqui, o último pontinho aqui na carreira. E já eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho da carreira, tá? 2 pontos altos nos 2 primeiros pontos de base e no último ponto, 2 pontos altos juntos. Ficando assim, 4 pontos altos nesse bloquinho. Agora, eu fiz uma correntinha de separação e vou novamente na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir novamente 3 pontos altos. Vou subir aqui 3 pontos altos. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. No próximo ponto, mais um ponto alto de base. E aqui no último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho um e tenho 2. Aqui nós vamos ficar com 5 pontos altos na próxima carreira, que é o nosso próximo aumento do início dessa carreira aqui, tá? Então, são 1, 2, 3 pontos sozinho e mais 2 pontos altos juntos aqui no último pontinho de base. Uma correntinha de separação e novamente nós vamos repetir. Um ponto alto no primeiro ponto. No segundo ponto, mais um ponto de base. E no próximo ponto, mais um ponto de base. Ficando assim um total de 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No último ponto, 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Uma correntinha de separação. E assim, pessoal, nós vamos repetindo, tá? Todo esse processo em toda a volta da nossa carreira, até chegar aqui novamente no finalzinho. Aqui eu fiz 5 pontos altos no aumento. Então, nós vamos fazer 6 pontos altos na próxima carreira, depois na outra carreira 7 pontos altos e na última carreira
8 pontos altos. Sempre fazendo essa sequência. Pontos altos sozinho nos pontos de base. No último ponto, 2 pontos altos juntos. Se você quiser fazer mais carreiras, para fazer uma toalhinha maior, você vai aumentando até a quantidade de aumentos que você quiser. Tá certo? Pode ser 10, pode ser 12, 14, 15, 16, a quantidade que você quiser. Inclusive essa base, gente, para quem quiser fazer tapete, pode utilizar essa base. Vai fazendo as sequências aí de aumentos, né? Até o tamanho desejado e depois então você começa a fazer a diminuição. Tá certo? Então, eu volto, né, na 8ª carreira, tá? No 8º aumento e para dar sequência aqui na nossa aula. Então, pessoal, chegando aqui, tá? Na nossa última carreirinha dos aumentos, eu fiquei com 2, 4, 6, 8 pontos altos, tá? Lembrando que os aumentos são sempre feitos no último ponto da carreira, tá? Do bloquinho, né? Então, agora eu vou caminhar e vou fazer um ponto baixo aqui no segundo ponto de base. Aqui eu vou subir 2 correntes e vou fazer um ponto sobre cada ponto aqui de base. Então, aqui eu vou fazer um ponto, 2 pontos, agora eu tô no terceiro ponto, no quarto ponto, e aqui eu vou fazer mais um outro ponto. Então, aqui eu fiquei com 2, 4, 6 pontos. Aqui eu fiz a minha primeira diminuição, tá? Justamente para fazer aquele formato, né? E aí, se você quiser fazer mais carreiras, a partir aqui da 8ª, você vai aumentando até quando você quiser. E quando você chegar no limite de aumentos que você queira, para fazer a diminuição, você vai fazer a mesma sequência que eu tô fazendo aqui, né? Vai diminuir, né, um ponto no final e um ponto no início, até ele ir fechando até a última carreirinha aqui para fazer o formatozinho, né, do nosso bloquinho, né? Então, aqui eu vou fazer uma corrente de separação e entre um bloco e outro eu vou colocar um ponto alto. Vou fazer novamente aqui uma corrente. Vou pular um ponto de base e eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Então, cada bloquinho agora de diminuição vai ficar sempre com 6 pontos altos nessa carreira. Então, aqui eu tenho 1. Dois pontos. Aqui, 3 pontos. 4, 5 e 6 pontos altos. Novamente aqui, né, mais uma diminuição. Uma correntinha, no intervalo, um ponto alto. Uma correntinha de separação e vou pular para o segundo ponto aqui do bloquinho. Então, aqui eu vou fazer um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, até chegar a 6 pontos. Vou fazer novamente uma correntinha, um ponto alto no intervalo, uma correntinha e vou dar a sequência até finalizar a carreira toda. Tá bom, pessoal? Já já eu volto. Então, pessoal, aqui para vocês olharem, tá? Está ficando assim, né, o nosso centrinho de mesa, tá? E aqui nós estamos já trabalhando as diminuições. Então, pessoal, aqui eu vou caminhar novamente, né? Aqui, ó, eu fiz, né, aí o ponto alto no intervalo. Aqui eu fiz novamente uma corrente de separação. E aí, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui
na terceira correntinha, aqui no caso na segunda, né? Porque aqui eu fiz o ponto baixo, uma corrente, mais outra corrente para fazer o ponto alto primeiro. E aí, aqui em cima, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Olha que pegou aqui o fiozinho. Então, o nosso ponto baixíssimo. Aqui eu vou caminhar novamente e vou fazer um ponto baixo no segundo ponto da carreira. Aqui eu vou subir mais duas correntes e vou trabalhar por mais 3 pontos de base, ficando assim com 4 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer um ponto, no próximo ponto, um outro ponto, e no próximo ponto de base, mais um ponto. Ficando assim com 4 pontos altos. Aqui eu vou fazer uma corrente de separação, no intervalo eu vou fazer mais um ponto alto, vou fazer uma corrente, em cima desse ponto aqui, ó, desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente, no intervalo, mais um ponto alto. Ficando aqui, então, gente, 3 pontos altos separados por uma corrente. Uma corrente de intervalo e, novamente, vou fazer um ponto sobre cada ponto, né? Vou pular o primeiro e vou fazer um ponto no segundo ponto. Mais um ponto no próximo ponto. Um ponto no próximo ponto. E mais um ponto no próximo ponto, deixando o último ponto sem fazer. Ficando assim novamente com 4 pontos altos na carreirinha. Uma corrente de separação, no intervalo, um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto sobre o ponto de base, uma corrente, mais um ponto no intervalo. Uma corrente de separação, e aqui novamente eu vou fazer 4 pontos altos, pulando o primeiro e deixando o último também sem fazer. Então, essa aqui, pessoal, vai ser a sequência da diminuição da carreira. 4 pontos altos, uma corrente, no intervalo um ponto alto, uma corrente, sobre o ponto de base mais um ponto alto, uma correntinha, separação, e mais um ponto alto no intervalo. Uma correntinha e vamos seguindo assim até finalizar essa carreira. Então, pessoal, voltando aqui, né? 4 pontos altos, né? Uma correntinha, um ponto alto no intervalo, uma correntinha, um ponto sobre o ponto de base, uma correntinha, um ponto alto no intervalo, uma correntinha e vamos fechar aqui a carreira. Vamos passar por segundo ponto de base, fazendo um ponto baixo. Vou subir aqui 2 correntes e vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Então, agora nessa diminuição, nós vamos ficar com 2 pontos baixos, 2 pontos altos, perdão. Uma correntinha, um ponto no intervalo, uma correntinha. Agora, aqui em cima desse ponto, eu vou fazer um ponto V. O ponto V é um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base, formando assim um Vzinho. Eu vou fazer uma correntinha de separação e no intervalo eu vou colocar novamente um ponto alto.
ficando assim. Eu vou fazer, então, 2 pontos altos, uma corrente, um ponto alto no primeiro intervalo, vou fazer uma corrente, e em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto V. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, vou pular o ponto alto de base e vou fazer no próximo intervalo, então, um ponto alto. Uma corrente, vou pular o primeiro ponto de base, vou para o segundo e vou fazer aqui um ponto alto. Vou no próximo ponto, mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação, vou no intervalo fazer um ponto alto, uma corrente, e em cima do ponto alto de base eu vou fazer mais um ponto V. Então, aqui é um ponto alto, uma, duas, 3 correntes, no mesmo ponto, um outro ponto alto, formando assim mais um ponto V. Fazer uma corrente, vou pular esse ponto alto e vou fazer no intervalo um ponto alto. Vou fazer uma corrente e vou fazer no próximos 2 pontos aqui do meio, um ponto sobre cada ponto de base. Pulo o primeiro, faço no segundo, faço no terceiro e pulo o último novamente. Então, aqui mais um ponto alto, uma corrente, pulo o último ponto de base e vou no intervalo fazendo um ponto alto. Uma corrente de separação. Aqui em cima desse ponto alto de base, eu vou fazer novamente o ponto V. Então, o ponto V é um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto sobre o mesmo ponto de base. Tenho aqui mais um ponto V. Uma corrente de separação, vou pular um ponto alto de base e vou aqui no próximo intervalo fazendo um ponto alto. Uma corrente e vou seguir esse trabalhado até o final da carreira. 2 pontos altos, uma corrente, um ponto alto no intervalo, uma corrente, um ponto V sobre o ponto de base, uma corrente, um ponto alto sobre o segundo intervalo e, novamente, os 2 pontos altos. Então, vamos seguindo assim até o final da carreira. Então, pessoal, voltando aqui, tá com vocês, ó, 2 pontos altos, né? Uma correntinha, um ponto alto no intervalo, uma correntinha, um ponto V sobre o ponto de base, uma correntinha, um ponto alto no intervalo, uma correntinha e aqui eu fechei com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, as próximas 2 carreiras vão ser repetição. Vai ser igual essa carreirinha aqui, do ponto V. Porém, aqui eu fiz uma correntinha. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas nessas próximas 2 carreiras. A única diferença que vai ter das próximas 2 carreiras para essa aqui. Então, a gente vai fazer aqui 3 correntinhas para subir, um ponto sobre o ponto de base, e aí aqui eu vou fazer novamente uma corrente. Em cima desse ponto de base, eu vou fazer um outro ponto alto. Aqui, gente, eu vou fazer 2 correntes. E eu vou fazer um ponto V dentro do ponto V. Então, é um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Formando aqui um V. 2 correntes, vou fazer um ponto alto em cima,
uma correntinha e vou fazer um ponto alto em cima do ponto de base. Uma corrente, 2 pontos altos, um em cada ponto, né? Aqui uma corrente, um ponto sobre o ponto de base. E novamente, antes de fazer o V, eu vou fazer novamente 2 correntinhas. E aqui dentro do V, eu vou fazer um outro V. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto de base. Uma corrente, novamente, um ponto sobre cada ponto de base, ficando o total de 2 pontos altos. Agora, uma corrente, um ponto sobre cada ponto, um ponto alto, 2 correntes e o ponto V dentro do ponto V. Duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente, novamente 2 pontos altos, um em cada ponto de base, e assim a gente vai seguindo por toda a carreira. Lembrando que depois dessa carreira, depois eu vou puxar esse fiozinho aqui, depois finalizando essa carreira, a gente vai repetir a mesma carreira, com a mesma quantidade aqui de correntinha entre o V, tá? Então, nas outras, são uma correntinha de separação. Somente no início, antes de chegar ao V, e após o V, que são 2 correntinhas de separação. E então, a gente vai terminar essa carreira, vai fazer mais uma, e daí, então, eu volto pra gente ir pra finalização desse centrinho de mesa. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Com o nosso centrinho de mesa. Então, aqui, pessoal, eu fiz 3 carreiras, tá? Lembrando que aqui eu pulei somente uma corrente, aqui eu pulei 2 correntes e aqui também eu pulei 2 correntes, tá? Eu fiz 2 correntinhas daí no caso de separação e o resto da carreira eu fiz na mesma sequência, né? Ponto sobre ponto e leque sobre, pontinho V sobre pontinho V. Tá bom, pessoal? Então, aqui ficou 3 carreirinhas, né? Finalizando aqui, então, essa carreira. Eu fiz aqui, então, nesse primeiro pontinho aqui, um ponto baixíssimo, né? Então, aqui, ó, eu vou caminhar, fazer um ponto baixo, tá? Aqui, ó, entre mais ou menos assim, entre os 2 pontos, né? Eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer 2 correntes e nesse mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto alto. Eu vou fazer, então, 2 correntes e vou fazer mais 2 pontos baixos, pontos altos, nesse mesmo pontinho de base. Então, aqui eu vou ter um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui no mesmo pontinho de base. Então, pessoal, essa daqui vai ser
a nossa última carreira. Então, agora eu vou fazer uma correntinha e em cima desse pontinho alto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer uma corrente. E dentro desse pontinho V, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos e vou fazer aqui um picô. O picô é 1, 2, 3 correntinhas e nessas duas alcinhas aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Vou laçar meu fio e fazer mais 4 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Ficando assim, então, ó, um leque nos primeiros 2 pontos de base, uma correntinha, um ponto baixo em cima do ponto de base, uma correntinha e dentro do leque, né, dentro do pontinho V, eu vou fazer então 4 pontos altos, um picô e mais 4 pontos altos. Então, eu vou fazer uma correntinha e aqui nesse ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, vou laçar o meu fio e aqui, ó, entre os 2 pontos altos de base, eu vou fazer o leque de 2 pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente e dentro do nosso ponto V, eu vou fazer novamente 4 pontos altos. Um ponto picô, que é 1, 2, 3 correntinhas, nas duas alcinhas, aqui do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E vou repetir novamente 4 pontos altos aqui nesse pontinho V. Uma correntinha de separação e eu vou fazer aqui no próximo ponto de base um ponto baixo. Novamente, uma corrente de separação. Vou fazer aqui no meio dos 2 pontinhos altos, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Aqui novamente, uma correntinha, um ponto baixo sobre ponto de base, mais uma correntinha. E vou trabalhar novamente 4 pontos altos, um picô e mais 4 pontos altos nesse pontinho V de base. Então, assim a gente vai fazendo a carreira toda. Então, pessoal, voltando aqui com o nosso trabalho, ó, ficou prontinho aí o nosso centrinho de mesa, né? Ficou muito bonito, né? Não sei se vocês conseguem ver, né? Mas tem o brilhozinho do fiozinho dourado, tá? E ficou bem bonito mesmo, né?
Então, pessoal, aqui eu finalizei a última carreira, né? Agora aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Fiz aqui uma correntinha, né? E aqui, em cima dessa correntinha aqui, inicial, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e então eu já posso cortar o meu fio. Então, já está prontinho aqui, né? A finalização. Então, aqui, pessoal, eu puxo bem, né? Pra fechar bem o miolinho. E vou fazer, então, o arremate com a agulhinha de tapeceiro. Então, aqui eu vou passar, né? No meio dos pontos. Eu já tinha passado aqui alguns fiozinhos, mas mais para mostrar, né? E aí, a gente passa por alguns pontos, para ficar bem fechadinho, né? Não tem perigo, tá, pessoal, de soltar, né? Se a gente der uma volta aqui, fica bem fechadinho, né? É bem difícil de soltar. Então, agora eu vou pegar a minha colinha de silicone, né? Vou tirar aqui um pinguinho. Cuidado, né, pessoal, para não tirar demais, né? E aí, aqui a gente dá uma ajeitadinha. E a gente corta aqui o excesso. Já vai ficar aqui finalizado o nosso arremate aqui do início do centrinho de mesa. Então, aqui, ó, esse aqui é a mesma coisa. Eu vou puxar aqui pra trás, né? E vou esconder ele aqui no meio dos pontos, né? Vou colocar aqui a agulhinha de tapeceiro. E vou esconder aqui no meio, entre aqui alguns pontinhos também. Eu vou passando assim, sabe, dentro dos pontos mesmo. Pra ficar bem escondidinho, né, bem fechadinho. Que a gente dá uma ajeitadinha para não ficar repuxado, né? Então, ficou finalizadinho aqui o nosso centrinho de mesa. Ele fica um pouquinho amassado, né? Porque como a gente está também trabalhando, né? Mas você pode ver que ficou bem bonito, né? Ó, aqui, pessoal, ficou de um picô a um picô, a outro picô, ó, ficou com 43 centímetros, tá? 42 centímetros, tá, pessoal? Ficou aqui, ó. Aí depois, claro, a gente deixa a peça dar uma descansadinha, né? Ela dá uma retraídazinha, deve ficar ali com seus 41 centímetros. Aquela coisa que eu falei, né? Depende muito da tensão do teu ponto. Tem dia que a gente tá com o ponto um pouco mais tensionado, tem dia que tá um pouquinho menos, né? Eu ainda vou fazer a técnica da blocagem, né? Que eu gosto de colocar ali um cheirinho, deixo a peça ali descansando ali
um dia ou dois, né? Depende daí do clima também. E aí depois eu volto para medir, né? E provavelmente ela vai ter diminuído de repente ali 1 centímetro, mais ou menos, né? Mas ela fica em torno de entre 40 e 41 centímetros o tamanhozinho dela normal, tá, pessoal? Claro que vai depender do fio que tu vai usar, vai depender da linha, né? Da agulha, vai depender também da tua atenção do ponto no dia, né? Então, isso tudo vai dar ali um resultado final. Mas ele fica em média de 40 a 41 centímetros, tá, pessoal? Ó, então ficou muito bonito, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem um like, né? Se inscrevam no canal, deixem um comentário. E em breve teremos mais vídeos aqui no canal.